Olá, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui presentes, né, para que possamos falar um pouquinho mais sobre a teoria geral da empresa. Tá legal? Bom, como o nosso encontro é uma vez por semana, na sexta-feira, eu quero fazer o feedback de alguns tópicos e acrescentar algo, tá? Dentro dessa pequena revisãozinha. Tá legal? Ok? Bom, no material que eu passei para vocês, vocês podem verificar, tá? Que existe aí uma observação em relação ao registro, tá? Da empresa. Aquele primeiro material que eu enviei, vocês vão verificar aí, se não me engano, na página 8. Deixa eu abrir o material aqui que eu já falo para vocês. Só um minutinho. Um outro computador aqui também tá bem lerdinho. Vamos lá. Eu vou vestir esse bichinho aqui de shirt. Eu vou vestir o Homem-Aranha. Pronto. Então lá, no nome empresarial, tá? Na página 15, tá bom? Nome empresarial na página 15. No 15 e 16, nós vamos falar sobre uma situação muito importante, que é o nome e denominação, tá? Existe aí uma diferença entre o nome empresarial, o nome fantasia, a marca e o site, tá? Bom, o nome empresarial, ele é a identificação da empresa perante a junta comercial. Já o nome fantasia é a identificação do estabelecimento comercial para o cliente. Então, por exemplo, quando eu passo na rua e identifico lá a Avan é um nome fantasia, tá? Não é o nome empresarial. O nome empresarial provavelmente vai ser, né, as assinaturas ali de quem compõe a sociedade dessa empresa, tá ok? Quando eu passo e verifico Brasil Mangueiras, né, quando eu vejo Fujioka, Magazine Luiza, enfim, são nomes fantasias que identificam um estabelecimento, tá? Agora, o nome empresarial, né, Araújo Ricelli, por exemplo, ele vai identificar o sujeito, né? Perante a junta comercial, o que vale, né, para a maioria dos enquadramentos empresariais é o nome empresarial. Existe uma proteção local, tá? Existe princípios, né, que é o da novidade e o da veracidade, que vão trazer aí uma certa confiança, né, sobre a questão do nome, tá? E o nome empresarial é inalienável e é impenhorável, ok? Acompanhado do nome empresarial, vem a marca. A marca, ela vai identificar o produto ou serviço que é comercializado ali por aquela, né, por aquela empresa. Então, se você tem um produto que é muito bom, está ganhando espaço no mercado, e não quer
No INPE, né, de marcas e patentes, você vai ter uma proteção nacional, né? Uma proteção nacional em relação ao teu produto. Tá legal? Com base na Lei 9279 de 96. Ok? E integra o estabelecimento, né? A marca integra o estabelecimento. Isso é muito importante. Então, pessoas que hoje a gente vive aí, né? No merchandising muito forte, numa publicação em mídia, né? Veículos de comunicação na mídia, são muito influentes. Então, é muito importante que, se a pessoa trabalha com uma prestação de serviço exclusiva ou com um produto, para que esse produto ou serviço ele seja registrado, né? Essa questão de marca, ela é muito importante, até porque nós já vimos, eu dei um exemplo para vocês do Bob's, se eu não estou enganado, eu falei do Bob's, não falei? Ah, tá, beleza, Matheus. Então, quer dizer, essa questão da marca, né, da patente, a gente vê uma questão do Borbs, né? Lembra que, eu não sei se vocês lembram de eu falar do Borbs e do Bobs. O que aconteceu? O Borbs fez uma cessão do uso, né, do nome parecido, né? E isso por um determinado período de tempo, até que, né, eles não quiseram mais renovar o contrato. E aí aqui, a lanchonete aqui em Rio Verde fez o quê? Continuou a manter o mesmo nome, né? Levou ao Bob's, né, a franquia, fazer o comunicado na junta comercial, né? Teve todo um auê. Depois disso, ingressaram com a ação, acabaram pagando uma multa e aí trocaram o nome, né? Trocaram o nome fantasia para Mr. Kong, né? Trocaram o nome fantasia para Mr. Kong, tá? Essa foi uma situação. Outra situação foi a nível estadual, a autoescola Logos, que tinha uma outra autoescola com o mesmo nome e já registrado anteriormente, né? No INPE. Então, aí eles descobriram essa em Rio Verde, entraram com o procedimento e fizeram com que retirasse o nome, né, daqui da autoescola de Rio Verde, que mudasse, tá? Então, essa é uma observação muito importante de que o registro, ele realmente, faz valer o direito, né, de ter sido registrado anteriormente. O site já é o que? Ele é considerado um bem incorpóreo, né? Então, hoje nós estamos dentro de uma evolução onde que tudo está passando para tecnologia, né? Celular, relógio, tablet, né? Nem se fala mais em PC, né? De notebook para menor, né? O tipo de produto. Então, dentro dessa perspectiva, o enunciado 7 do CJF, ele fala, né? Da questão do bem incorpóreo, tá? Ok? Beleza? Bom, isso é uma observação que eu queria trazer para vocês, tá? Muito importante. E queria fazer a leitura do artigo 1156, 1155 ao 1169, tá? Vamos lá, então, no Código Civil. A gente tem algumas observações para fazer, sempre pelo site do Planalto, tá? O que diz o artigo 1158? 1155.
fala do nome empresarial. Diz assim, o 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada. Então, firma ou denominação adotada, tá? De conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos de proteção de lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações. Tá? 1156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. A sociedade que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sobre firma, no qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão de companhia sobre abreviatura. Dentro dessa sociedade, responsabilidade ilimitada, fica um solidário, né, e ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas sobre a firma social, aqueles que por seus nomes figurarem na firma do que trata esse artigo. Então, nós temos aí, trazido no artigo 1155, a questão da firma ou denominação social, né? Então, firma, ela utiliza o nome ou sobrenome de um ou de todos os sócios, que pode ser abreviado ou não, tá? Essa é a firma. A denominação social, ela é privativa de uma sociedade empresária, né? E que no lugar do nome dos sócios é criada uma expressão comum escolhida entre eles, ok? Já a firma é uma questão do empresário individual, tá? Tem essa sintonia, ok? Beleza? Tranquilos? Muito bem. Tá bom, vamos lá. Continuando aqui. Então, ainda falando sobre firma e denominação social, a gente verifica lá na instrução normativa número 15 de 2013, o DREI, que é um órgão técnico, né, diz que a firma é um nome utilizado pelo empresário individual, ou seja, a interpretação do que nós vemos no artigo 1155, ela vem trazida numa instrução específica, né, do DREI, tá? DREI é o órgão responsável, né, pela questão técnica, onde que a junta comercial está subordinada a ele no quesito técnico. No quesito administrativo, a junta comercial está subordinada ao Estado, né? Então, a firma é o nome utilizado pelo empresário individual, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que a Eireli é uma dessas questões, né? O empresário individual, existe o empresário individual de responsabilidade limitada, né, na pessoa natural, e existe o empresário individual de responsabilidade limitada, que seria o Eireli, tá? O Eireli que foi criado para poder haver uma própria constituição de uma empresa, tá? Onde que ali existe um sócio unipessoal, né? Ok? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que a própria instrução normativa 15 de 2013, ela trata a respeito dessa questão, tá? E existe também os princípios, né, da veracidade e da novidade, que vão aí, né, ser encampados para que o nome empresarial não possa conter informações falsas, né? E não pode ser registrado um nome empresarial idêntico ou semelhante a outro que já foi registrado anteriormente. Então, voltando lá no
no Código Civil, vocês podem verificar que a partir do 1158, tá, a gente vai verificar a atuação desses princípios. Fala assim o 1158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final limitada, ou a sua abreviatura, LTDA. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, que assim empregarem a firma ou denominação. Então, olha que importante a questão da veracidade. Se eu omito a palavra limitada, implica dizer que a responsabilidade não é limitada, e sim ilimitada, tá? Então, o princípio traz forte invocação aí no parágrafo 3º do artigo 1158. Prestem bastante atenção, que é uma questãozinha boa de prova, tá? O 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Então, quando a gente vê cooperativa comigo, né? O banco cooperativo Sicredi, o banco cooperativo Sicobi. 1160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima, SA, ou companhia, CIA, por extenso abreviado, né? O parágrafo único fala: pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que já haja concorrido para o bom êxito na formação da empresa. A sociedade comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar a denominação designativa do objeto social, aditado da expressão comandita por ações. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, daí a gente faz um apanhado geral. – 1162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Olha o princípio da novidade aí. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Então, essa é uma situação muito importante da invocação dos princípios, tá? Os outros artigos falam sobre questões peculiares sobre sociedades por ação, como a dita sociedade anônima. Nós vamos ver isso aí no momento em que nós formos estudar esses tipos societários, tá? Então, fique calmo, beleza? Eu estou invocando agora só trazendo a definição desses princípios e onde que eles estão localizados dentro do Código Civil, tá? Outra questão também que é muito importante, que sempre, assim como existe a súmula do STJ, súmula do STF, o enunciado, né, do CJF, ele é muito importante dentro do direito comercial, tá? Essa jornada do direito comercial. Então, uma decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica anulação do respectivo registro no órgão próprio, nem ele retira os efeitos, preservado o direito de empresário a alterá-lo. Então, quer dizer, o fato de haver, né, um registro de uma firma ou denominação social bem semelhante, não implica dizer que o cara, obrigatoriamente, a princípio, ele já tem que fazer o cancelamento do seu registro. Não. Ele pode muito bem adequar, né, para que isso não aconteça, né? Todo um transtorno para o empresário ter que fazer o quê? Uma anulação do registro, né? Ter que começar do zero de novo, tá? Ok? Beleza? Esse é o enunciado 1, né, da jornada do CJF. Tá legal? Muito bem. E nós temos, tá?
também uma outra observação muito importante, que é a respeito da firma e da denominação. Vou frisar novamente para vocês. A firma, ela deve conter o nome civil do empresário ou dos sócios e serve de assinatura do empresário. Já contrata assinando o nome empresarial que escolheram. Denominação deve designar objeto da empresa e pode adotar nome civil ou qualquer outra expressão. E aí já não serve como assinatura, tá? Aí já, no caso, se for contratar algo, assina com o nome civil do representante. Ok? Beleza? Tranquilos? Muito bem. Então, a gente pega e passa, tá? Para o outro ponto muito importante, que já é trazido no outro material, tá? Eu falei sobre os livros comerciais, falei sobre os livros obrigatórios e facultativos, tá? Os obrigatórios comum a todos os empresários, diário, por exemplo, né? Os especiais a alguns empresários, então registro de duplicata quando houver, entrada e saída de mercadorias de um armazém, tá? O registro das ações numa SA, na sociedade anônima, tá? E os livros facultativos, que são caixa, estoque, razão. Então, isso daí são situações que são manejadas, mas que obrigatoriamente não precisa constar no livro. Lembra que existe a necessidade de tudo que acontece na empresa estar registrado no diário, né? Existe um balancete diário que fecha o balanço anual, tá? Essas informações, elas são enviadas por meio de um SPED, que é o Sistema de Escrituração Digital, ok? Então, o contador, ele faz todo o apanhado ali da empresa, né? Geralmente por um sistema, e aí, com esse apanhado, ele vai fazendo os balancetes e gerando essas informações para a Receita Federal, tá? O Estado, tá legal? A questão, também falando sobre livros, é aquela sobre a exibição dos livros, que ela pode acontecer de forma parcial, ela pode acontecer de forma integral. A parcial é quando ela é determinada pelo juiz ou a requerimento da parte interessada, dentro de uma ação judicial, por exemplo. Então, existe a necessidade de investigação desses livros, para saber para onde que está indo o dinheiro, né? Uma informação importante que está dentro do livro. Então, parcialmente vai ser exibido, ok? E de forma integral, o juiz só vai determinar se a parte requerer, tá? De ofício, não. Isso aí é cabível quando existe aí, né, uma sociedade entre casais, né, desde que não sejam casados em regime de comunhão universal ou de separação total, tá legal? Quando existe uma liquidação de sociedade, ou existe uma sucessão, né, por morte de algum sócio, tá? Falência ou recuperação. Aí tem que abrir toda a vida da empresa para saber o que está acontecendo, tá? E também numa situação quando a empresa ela é uma devedora de impostos, e quando ela fica devendo muitos impostos, geralmente existe alguma sonegação, tá? Então, o fisco, que é a secretaria, antiga Secretaria da Fazenda, né, Cefaz municipal, Cefaz estadual ou a Receita, eles podem ter acesso aí integral, desde que provocado pelo juiz, tá? Beleza, pessoal? Muito bem.
Eu enviei o outro material para vocês, da FGV. Acredito que eu devo ter enviado, hein? Se eu não enviei, confirma aí para mim, fazendo favor. Lá na aula 9, página 42. Eu vou enviar novamente, caso vocês não tenham aí, tá? Opa. Só voltar aqui. Pronto. Então aí a gente tem na aula 9 falando sobre o empresário individual. Esse material ele é muito bom, tá? Muito bom. É material da FGV do Rio, né? E aí, aqui nesse material, traz o empresário, o cenário econômico, a função social da empresa, a origem e evolução do ato do comércio, que nós já vimos, né? A teoria da empresa, origem italiana, teoria da empresa no direito brasileiro, teoria da empresa, ato de empresas e atos simples. E aí vem estabelecimento empresário individual, EIRELI, estabelecimento, direito, sócio, nome, desconsideração, capital, exclusão do sócio, direito de retirada. E, acho que o direito de retirada é o último, tá? Aula 22. Então, nós já vimos boa parte do que se encontra aqui dentro desse material. E aí nós vamos lá para a aula 9, tá? Para poder estudar o empresário individual e o EIRELI, ok? Então, o que a gente verifica dentro desse empresário individual? Primeira coisa que a gente precisa perceber é que houveram várias mudanças do Código Civil de 1916 para o 2002. Vocês mesmo não, né, acompanharam essa mudança de perto. Eu acompanhei, tá? Na época que eu cursei o curso de Direito, a gente pegou essa transição, né, do 1916 para o 2002. E dentro dessa perspectiva, né, muitos critérios de definição de direito comercial começaram a ganhar conotações dentro do direito empresarial, começou a haver, então, uma ramificação, tá? Isso é importante dizer, porque foi a partir daí que começou o crescimento do estudo do direito comercial e do direito empresarial, tá? Que são coisas distintas, ok? Bom, dentro dessa sugestão, nós vemos que, com esse advento do Código Civil 2002, ele trouxe o que é uma empresa. A empresa, na verdade, é um objeto de direito, né? É uma atividade, sendo o empresário sujeito de direitos, né? A empresa, ela é um objeto e o empresário, ele é um sujeito, ok? Então, normalmente, quem se intitula empresário não é. Porque, na verdade, quer se referir à gerência, quer se referir à administração, tá? Ok? Empresário mesmo é o empresário individual. Então, a gente vulgarmente fala, eu sou empresário. Esse sou empresário, para fins jurídicos, nessa terminologia, ela não é adequada, tá? Porque o empresário, existe ele, empresário individual, né, de responsabilidade limitada, que é o EIRELI, e existe a sociedade empresária,
tá? Outra situação também muito importante que a gente precisa pontuar é que conceito de empresário individual é a pessoa natural, é a pessoa física, tá? Vai estar vinculado com o seu cadastro de pessoa física, né? O seu CPF, tá legal? E o regime de responsabilidade desse empresário individual, ele é patrimonial, ou seja, ele responde como um todo. Então, se ele intitula empresário, desenvolve uma atividade empresarial, como um empreendedor individual, empresário individual, desculpa, e ele não está bem das pernas, ele fica devendo fornecedor, fica devendo imposto, fica devendo, né, funcionário, esse cara, né, ele responde com o seu capital, ok? Com o seu patrimônio. Com o seu patrimônio, tá? E, claro, existe aí, né, existem os requisitos para a pessoa se tornar capaz de ser um empresário, né? Que estão lá no Código Civil 2002. Então, a pessoa tem que ser absolutamente capaz, né? Ele tem que ter uma experiência, né, na atividade que ele vai desempenhar, tá? Isso é muito importante, ok? Dentro dessa classificação de empresário individual, a finalidade também é adquirir lucro, tá? É um exercício profissional, habitual, sistemático do empresário individual, que ele faz em nome próprio, mas com ânimo de lucro, né? O empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade, né? Com habitualidade, né? Com prática da atividade, ok? Isso é ser um profissional, né? Desde também que ele vise lucro, tá legal? Então, essas ideias aí trazem a caracterização do empresário, tá? Beleza? Tranquilo? Professor Lindomar, eu abrindo uma barbearia e eu trabalhando para mim mesmo, eu seria empresário? Empresário individual. Se você for abrir uma barbearia, né, é uma atividade em que você vai exercer habitualmente como profissional e você vai estar ali, ou você pode ser um empresário individual, ou você pode ser um EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, que é melhor do que o empresário individual. Por quê? Porque o EIRELI, que é o que nós vamos falar agora, você responde de forma limitada, porque o EIRELI é como se fosse a constituição de um CNPJ, é necessário que exista um CNPJ, né, e que existam cotas. Então, você responde pelo capital que está garantido ali dentro da cota, tá? Você não responde com o seu patrimônio total, ok? Então, vamos supor, você é uma pessoa que tem aí um patrimônio de 500 mil e você abre uma EIRELI e na EIRELI você traz, né, o capital de 20 mil. Bom, se caso não for uma questão de sonegação fiscal, né, de evasão, de fraude, você realmente, né, veio a falir, não deu conta de tocar o negócio, você responde pelo capital que foi integralizado, né? Ok? O seu patrimônio no seu CPF, ele não vai participar, né, dessas dívidas que, no caso do empresário individual, ele responde, porque seria de forma ilimitada. A diferença entre o EIRELI e o empresário individual é que o EIRELI tem a responsabilidade limitada, limite à cota, né, social, e o empresário individual, ele responde de forma ilimitada, ok? Então, o EIRELI é uma boa opção para uma pessoa que quer tocar um negócio sozinho, tá?
que não movimenta muito, né, por ano, ok? Então, é muito interessante, né, a Weirelli. Tá legal? Bom, a capacidade para ser empresário, pessoal, tá lá no artigo 972, tá? Artigo 972, vamos lá? Artigo 972. A capacidade. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, tá? Então, os pródigos é um exemplo, é uma situação, ok? A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Então, eu sou impedido e por isso eu não vou responder pelo que fiz, como se eu tivesse, né, quando eu atuei como se fosse empresário. Não. Responde pelas obrigações, sim, tá? Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Isso implica dizer que, aqui, o artigo, ele tendeu a dizer que a empresa já existia, né? E que a pessoa antes era capaz e depois se tornou incapaz. E ele pode continuar a o quê? A exercer a atividade da empresa, mas desde que ele seja representado ou ele seja assistido. Representado é quando a pessoa não tem nenhuma capacidade de, né, de agir sozinho. Agora, assistido, ele já tem uma capacidade, mas é relativo. Tá ok? Beleza? Bom, tem alguém com o microfone aberto aí. O parágrafo 1º do artigo 974 diz assim: nos casos desse artigo, precederá de autorização judicial, após os exames das circunstâncias e do risco da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvido os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Ou seja, essa é uma situação que, quando existe um incapaz, seja ele absoluto ou relativo, e ele está sendo representado ou assistido, o juiz ele pode interferir, tá, na decisão de continuar o incapaz exercendo atividade ou não, ok? Até mesmo porque existe um princípio da continuidade da atividade da empresa, tá? E ele tem que verificar se a pessoa está trazendo prejuízo para a empresa ou não. Outra situação também importante é de que, se o representante ou o assistido nomeado pelo juiz, eles não tiverem condição de ajudar o incapaz, o juiz ele pode nomear quantos gerentes forem necessários para poder, com conhecimento específico de causa, para ajudar eles a manter a atividade da empresa. Ok? Beleza? Muito bom. O que eu acabei de dizer está lá no artigo 975, tá? A questão dos gerentes. Beleza? E também uma outra questão é a questão da emancipação, né? Da pessoa, do menor, por exemplo. Então, a pessoa se emancipou, existe uma prova, não mais ele necessita de representação ou de assistência, tá? São situações também que devem ser levadas a registro na junta comercial. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos continuar, então.
Vamos lá. Eu tenho aqui, tá? Alguns exercícios que nós iremos fazer esses exercícios juntos, tá? Beleza? São 3 exercícios para nós fazermos juntos e depois a gente vai para o intervalo. Vamos lá? Então, abram aí o material de vocês. Lá na página 44, no finalzinho da página, tem uma questão. Diz assim: exame da Ordem dos Advogados de Minas, prova objetiva. O empreendedor rural, aí vem 4 afirmativas, é sempre considerado empresário? E aí? O que vocês me falam? Nós já fizemos, trabalhamos essa parte do empreendedor rural lá atrás, né? É sempre considerado empresário, sim ou não? Olha, ele nem sempre é considerado empresário. Essa é uma afirmativa aqui audaciosa. Por quê? Com a explicação que eu vou dar, respondendo a afirmativa a gente vai ver qual que é a afirmativa correta. O empreendedor rural, ele tem a faculdade, conforme a legislação federal, de atuar como pessoa física na produção agrícola, ou agropecuária, ou pecuária. E ele pode querer se tornar um empresário. Aí, se ele quiser se tornar um empresário, ele precisa requerer a sua inscrição junto à junta comercial, ok? Preencher os requisitos. Tá, qual que é o seu faturamento? Qual que é o tipo? Você vai entrar como MEI, que é muito difícil, né? Um produtor entrar como MEI. Você vai entrar como empresário individual? Você vai entrar como EIRELI? Você vai entrar como o quê? Tá? Então, o produtor rural, ele é um caso à parte, tá? Ele é uma situação que a própria legislação, ela traz essa brecha para que o empreendedor rural, por mais que, por exemplo, ele fature bruto 1 milhão ano, né? Que não é muito, tá? Para um produtor rural. Ele, né, obrigatoriamente, ele não precisa construir uma sociedade empresária. Ele não precisa construir, né, um CNPJ para poder ele tocar o seu negócio, ok? Ele pode ser empresário, tá? Desde que ele requeira a sua inscrição, se ele quiser, né, ser regido aí pelo sistema de empresário individual ou de uma sociedade empresária, se ele quiser, tá? Beleza? Isso vai depender, pessoal, se para ele ser classificado como um empresário ou uma sociedade empresária, se vai ficar o custo-benefício mais interessante para ele, a questão de impostos, tá bom? Porque em cima da pessoa física é 27,5% de imposto de renda, né? Como é faturamento alto que o produtor rural tem, então é um valor, né, de imposto muito grande, tá? Tem outros tributos também que são envolvidos, né, dentro da produção de grãos, ok? Da atividade pecuária também. Então, a resposta aí é a afirmativa B de bola. Questão 2. Concurso para ingresso na magistratura no Estado de Paraná. A vigência do Código Civil de 2002 afetou de modo significativo o direito comercial brasileiro. A teoria dos atos de comércio, até então utilizada para definir o objeto desse ramo do direito pátrio, foi substituída pela teoria da empresa, que veio adotada pelo direito italiano. Desse modo, o Código, além de apresentar o conceito de empresário, promove uma série de inovações em nosso regime jurídico comercial. Dentre elas, encontra-se a... E aí? Acabamos de falar sobre esse assunto na questão passada, que é a possibilidade daquele que explora uma atividade rural ser considerado empresário, né? Não tem nada de exclusão do setor imobiliário da atividade empresarial, tá? Até mesmo porque tá muito interligado, muito conexo, né, o setor imobiliário. Não tem nada de inclusão dos serviços intelectuais passar como regra constituir atividade empresarial.
um serviço intelectual, ele pode ser exercido por um profissional liberal. Eu, advogado, sou um profissional liberal. O médico, né, é um profissional liberal. Agora, uma sociedade de advogados que prestam um serviço, aí já é uma empresa. Uma clínica com médicos reunidos, aí já é uma sociedade, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Não é regra, beleza? Elevação do empresário em categoria de pessoa jurídica. Não. Existe o empresário individual, que é na pessoa natural, no seu CPF. Se você for consultar na Receita Federal, na Secretaria da Economia Estadual, que hoje é assim, né? Antigamente se falava Cefaz, a Secretaria da Economia Municipal, você vai verificar que existe lá o cadastro da pessoa no CPF, tá? No CPF dela. Então, falso. Beleza? Próximo. Concurso para ingresso à magistratura de Minas. O conceito de microempresa em nível federal é único e se desenvolve em função do valor econômico da empresa. E aí, pessoal, é correto ou errado? O conceito de microempresa em nível federal é único e se desenvolve em função do valor econômico da empresa? O conceito de microempresa é único, pessoal? O que vocês me falam? Microempresa ou empresas de pequeno porte, elas são diversificadas, né? Então, o MEI, por exemplo, ele pode ter um único empregado, a arrecadação é diferente, os impostos a serem pagos é diferentes, né? A contribuição específica no nível federal também. Então, essa afirmativa, ela está correta, tá? Ela está correta, porque é em razão mesmo do valor econômico da empresa que existe essa conceituação de microempresa, tá? Existe uma tabela de faturamento, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, e vai trazer aí, né, como que funciona toda a perspectiva de receita bruta no ano. Então, um microempreendedor individual, micro, tá? Ele tem um faturamento até 60 mil ano. É pequeníssimo, tá? É muito pequeno, comparado com as outras, né? Uma microempresa, por exemplo, trabalha aí de 60 mil até 360. Uma pequena empresa trabalha de 360 até 3 milhões e 600. Então, isso é o bruto, não é o líquido. Se fosse o líquido, tudo bem, mas o bruto, né, que não está considerando despesa, não está considerando pagamento de imposto, tá? Então, seria ali o que você vende. Eu vendi, portanto, é o bruto, tá? Depois é que vai entrar no rateio da despesa. Tá ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Sim, tá? Por ser micro, tá certo, Matheus, é isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Viram que não é tão bicho de sete cabeças, teoria geral da empresa? Até a gente chegar lá nas definições, nos tipos societários. A gente já está conversando devagarzinho. Então, vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente vai entrar no outro assunto, tá? E aí a gente volta daqui a pouquinho. Aí vocês aproveitem, tomem um cafezinho, comam alguma coisa e já já a gente volta.
E aí, pessoal? Como estão? Tudo tranquilo aí? Na câmera tá dando um probleminha, né? Tá ficando azul, né? Aí, agora que eu vi. Ó, tá com um probleminha mesmo. Deixa eu ver. Deve ser curioso, menino. Chama azul? Hum? Chama azul? Pessoal, entenderam aí a perspectiva das questões? Muito bem. Então, a gente passa para a aula 10, tá? Empresário individual de responsabilidade ilimitada. Ok? Eireli. Então, existe uma grande diferença da sociedade empresária com a Eireli. Porque a Eireli é uma sociedade de uma pessoa só. É uma sociedade unipessoal. Porque é uma pessoa jurídica, tá? É uma pessoa jurídica, mas de uma pessoa só. Ok? Então, a Lei 2.441 de 2011, ele modificou o Código Civil, trazendo, né, o novo regime da Eireli, o artigo 44, inciso 6, tá? A questão da sociedade unipessoal, alguns doutrinadores, né, como Fábio Lô Coelho, entre outros, dizem que ele também chama-se como uma sociedade de mão única, tá? Ou uma sociedade fictícia, porque na verdade não existe sociedade. Sociedade comigo mesmo é igual aquele filme Eu Mesmo e Irene, né? Tá bom? Então, dentro dessa situação aí, a gente verifica que a Eireli, ela é uma brecha, né? Na verdade, não existia regulamentação e depois acabou existindo regulamentação da sociedade unipessoal, ok? Beleza? Bom, dentro dessa sociedade unipessoal, tá? A gente vê aí alguns aspectos. Essa sociedade unipessoal, né, a Eireli, lá no artigo 980-A do Código Civil, a gente vai verificar bastante informação sobre ela, tá? Então, a gente tem que ir lá para o artigo 980-A, tá bom? Vamos lá no Código Civil, artigo 980-A. Da empresa individual da responsabilidade limitada, né, incluído pela Lei 12.441. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo. Tá? Então, seria aí, né, hoje, R$40 mil. Tá? 400, né? O nome empresarial deve ser formado o nome empresarial, não, errei na conta aqui, pessoal, então por isso que eu demorei em falar. Não será inferior a 100 vezes o salário mínimo, então no caso 100 mil, né? O salário mínimo é 1.000. O nome empresarial deve ser formado pela inclusão da expressão Eireli. Lembra lá a dica? Lá da sociedade limitada? Se eu não escrevo de forma expressa limitada, entende-se que é ilimitada. Se eu não trago a inclusão da expressão Eireli, significa dizer que ela é uma empresa individual, tá? De sociedade de responsabilidade ilimitada, ok? A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Então, ele não pode ter várias empresas Eireles no nome dele, tá? Isso o Código Civil não permite. A empresa individual de responsabilidade limitada
também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então, a Eireli, ela também pode ser resultado da concentração de outras cotas de uma modalidade societária diferente, tá? Ok? Então, o cara tem uma sociedade, ele faz parte de uma sociedade limitada e de uma cota parte que ele tem ali do capital dele, ele monta uma Eireli, tá? Não tem nenhuma vedação na lei sobre isso. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais, de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. Então, quando a pessoa, ela monta uma Eireli para prestar serviço, tá? Essa prestação de serviço, ela pode ser decorrente de uma cessão de direitos patrimoniais, né? Então, não há nenhuma objeção enquanto a isso, tá? Parágrafo 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. Ou seja, se existe um regime, né, mesmo que seja de um sócio unipessoal, ele é sócio dele mesmo, mas é estabelecido por meio de capital, que precisa ser integralizado, nós estamos falando de um CNPJ. Se nós estamos falando de um CNPJ, tá, esse empresário individual, ele precisa também seguir as mesmas regras de sociedade limitada. Ok? Parágrafo 7º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual da responsabilidade limitada. Hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Então, dentro dessa situação, foi aquilo que eu disse para vocês. Eu constituo uma empresa, sou sócio de mim mesmo, tá? Mas tem integralização do capital, se não é um caso de fraude, é só meu capital que responde. O meu patrimônio particular, não. Ok? Então, o que eu quero que vocês possam ver agora? Eu vou fazer aqui uma apresentação de tela. Vocês vão ver aí. E eu vou entrar aqui dentro da consulta da CNPJ da Receita Federal. Bom, eu vou colocar aqui um CNPJ que é de uma sociedade limitada. Só para vocês terem noção. Depois a gente coloca outro, tá? Então, vocês vão prestar atenção aí, ó. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Número da inscrição, olha o número do CNPJ aqui. Matriz, porque, né, foi o primeiro CNPJ registrado. Se houvessem filiais, a sede de filiais tem número de inscrição diferente também, estaria escrito aqui filial, tá? Data da abertura, 99. Nome empresarial, ó, nome empresarial, Mesquita, Galvão e Gonçalves Limitada. Os nomes das pessoas, as assinaturas, né? E no final, limitada. Se não tivesse limitada aqui, que está representado aqui, né, na consulta da Receita Federal, mas lá na junta comercial, tá? O que ia ser? Essa empresa ia ser responsável por seus sócios de forma ilimitada, tá? Olha o nome fantasia aqui, ó. Farmácia Saúde. Porte, microempresa. Até
3.600.000 ano, tá? Ok? Código da empresa, Sociedade Empresária Limitada. Qual que é a atividade da empresa? Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de formas. Aí vem endereço, né? Telefone, situação ativa, tá bom? Ok? Agora vamos ver uma empresa. Assim, tô na boca. Quer um pouquinho? Quer um pouquinho? Quer um pouquinho? Papai tá dando aula, tá bom. Gostado? Agora, pessoal, ó, a gente tá vendo aqui, né, uma empresa, uma Eireli, tá? Uma Eireli. Tem o número do CNPJ, matriz, data da abertura, nome, Rio Verde Comércio de Alimentos Eireli, fantasia, Tio Baquinas, lanchonete, casa de chá, açúcar, etc. Tá? Então, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, ok? O que eu não mostrei anteriormente, mas eu vou mostrar agora e depois eu volto lá na outra empresa, é aqui, ó, consultar QSA, que é o quadro societário, tá? Então, Rio Verde Comércio de Alimentos, capital, 88.000. Quadro societário, Rafael Almeida. Tá vendo? O Rafael é o cara que construiu essa empresa, tá? Ele é um sócio unipessoal, tá bom? Agora, já a outra empresa que nós vimos anteriormente, ó, essa outra empresa que é a Mesquita e Galvão Gonçalves Limitada, essa aqui é uma sociedade empresária, tá? Ó, vamos olhar o QSA, que é o quadro societário, ó. Olha aqui, chega, filho. Capital 24.000. Olha aqui, ó, Carla e Iridan. Estão vendo? Então aqui já existe o quê? 2 sócios, né? Um administrador e o outro só sócio. Tá legal? Conseguiram compreender? Viram a diferença, né, entre um empresário, né, que está na Eireli e outro que está na sociedade empresária? Agora deixa eu ver aqui empresário individual na pessoa física. Hoje é muito mais difícil ter um empresário individual, tá? Como existe já o Eireli, né? Então é bem mais difícil. Quatorze, 286. Vamos ver esse daqui. Denise de Oliveira, certo, né? Ferreira. Então, a Denise tem aqui o seu número de CNPJ, data da abertura, é matriz, nome empresarial, nome fantasia, Autopeças Moreira, ok? Comércio de peças, né? Tá aqui, empresário individual. Ó, Denise de Oliveira Ferreira. Então, a Denise, tá? É uma pessoa que responde pelo seu capital,
ela não é uma empresa de responsabilidade limitada, tá? Senão deveria estar constando lá a Eireli, ok? Provavelmente, ela ainda faz todas as suas atividades empresariais, né, dentro do empresário individual, tá? Sem ser a Eireli, tá ok? Se quando é a Eireli, logicamente já existe lá, né, a taxação de forma expressa, né, que a pessoa é Eireli, tá? Então foi legal essa questão aqui de eu poder estar mostrando pela compartilhamento de tela que vocês conseguiram compreender, tá? Acredito que sim, ok? Isso também lá na junta comercial vocês conseguem verificar também, tá? Como eu já mostrei para vocês no site, tá? Ok? Beleza? Muito bom. Então, a gente parte para os exercícios, tá? A gente viu a questão do estabelecimento do empresário individual e do EIRELI, né? E agora vocês vão responder questões de atividade continuada e para que vocês, até o final da aula, possam mostrar e a gente der tempo, a gente responde também, senão fica para a próxima aula para a gente corrigir, tá? Aquelas 3 primeiras questões que nós fizemos antes do intervalo, eu fiz junto com vocês para que vocês pudessem ver, né, a aplicação do conteúdo mostrando algumas questões de concurso, tá? Essa daqui a gente vai verificar agora o conhecimento de vocês se está tudo certo. Não é isso aqui. Não é assim, não. Dois. Nós dois. É? É meu. É meu. Você gosta? Uhum. Baixinho. Como seu? É isso, é só o papai passar o negócio aqui no quadro já. Eu abri o seu. Valeu. Não pode pôr na boca o plástico. Gente, meu menininho, viu? Tem 3 anos só. Pensa se ele é gostoso. É aqui embaixo. Eu peguei. Hum. Viu? Eu colocar seu relógio. Uhum. Eu colocar. Ligar pra mamãe. Cadê ligação? Esse aí não faz, filho. Mas cadê a ligação? Esse não faz. Esse não tem ligação? Não.
Prontinho, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Com relação... Com relação à empresa individual de responsabilidade limitada, nos termos do Código Civil é correto afirmar: o nome empresarial deve ser formado pela inclusão da expressão aerérea após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada? Ah, pessoal, desculpa, essa aqui é a afirmativa A. São 5 afirmativas, tá? Espera aí só um pouquinho. Agora sim, pessoal, agora tá certo. Professor, Oi, é o Wellington do terceiro C, boa noite a todos. não tô conseguindo te ouvir. Ah, tá. Tá me ouvindo agora? Quê? Professor, tá me ouvindo agora? Tá, agora tá bem baixinho, mas tô conseguindo. Ah, tá. Melhorou não? Melhorou. Ah, tá. Boa noite a todos. O aluno Wellington Pires, do terceiro C. Professor, essas questões estão no AVA, é? Não, elas não estão no AVA. Vou te explicar por quê. Sim. Hoje é sexta, na quarta-feira que eu consegui resolver minha situação no AVA. Eu falei com a professora Samia Chun, ela me orientou, e aí eu consegui resolver, e a partir de quinta-feira é que eu estou começando a fazer a atualização do AVA de todas as turmas. Então, até domingo, eu consigo atualizar tudo. E aí, a partir de segunda-feira, as questões vão estar já no AVA, para só a gente fazer a correção delas durante a nossa prova, durante a nossa aula. Entendi. Não, tá bom então. É porque eu tô sem acesso ao AVA ainda, por isso que eu tô te perguntando. Hum. Mas essas questões você jogou foi naquele grupo nosso, né? No da teoria geral da empresa que eu criei, Ah, não, ok. tá bom? Ok. E vou estar aqui para poder dar o respaldo caso de dúvida na hora de fazer a questão. Ok, tranquilo.
Prontinho.
Eles saíram? Não, filho, estão aqui, ué. Tchau, Garela. Professor Bruno, Ô, professor, ô, as respostas é para fundamentar elas e enviar no grupo ou é para enviar no seu e-mail? as respostas você vai enviar no e-mail. O padrão é daquele que eu passei já. Ah, sim, é no e-mail então, né? É, Ah, sim, não, tranquilo, sempre no entendi. É e-mail, porque eu viu, comecei a pessoal? digitar. Oi? Sempre no e-mail. Isso, é porque eu comecei a digitar no e-mail e enviar no e-mail. Daí eu vi o pessoal postando no grupo, eu pensei que era para postar no grupo. Não. Aqui, ó. Vou mandar de novo aqui, quer ver? Tranquilo. Ó. Ó. Aí manda no e-mail, atividade, teoria geral da empresa, tá? Tranquilo, professor, obrigado aí. Valeu. Eu queria fazer a bola cair rápido e eu for. E eu pisar. É isso. Não. Deu. Vai comer. Comer, comer. Comer, comer. Que é isso? Eu vejo aqui fora. Eu vejo. Espero que eu não sou isso.
Nham. Eu tinha que deixar só tinha aqui o morango. Olha aí, você vai derrubar, presta atenção. Tem que ser por fora. Você tem. Professor, Oi? o mais era só mais essas questões mesmo, né? Aí tem uma aqui que é de justificar discursiva, vocês viram? Sim, eu já mandei no seu e-mail. Deixa eu te falar, eu posso sair, eu não tô me sentindo muito bem. Pode sim. Então, Aqui, ó, a beleza, questão. já enviei lá Tá, no seu e-mail a questão dissertativa também. tá bom. Eu já vi que chegou aqui. Beleza, com Deus, até mais, professor. Tá, melhoras. Obrigado. Se você não brincar com o gato, ele não para. E se o gato e você vai brincar assim com ele, não. Oh, Fica com ele só. Fica com ele só. Ela faz o que ele quer. Brincar. gato quer brincar de dormir. Gato quer brincar de tomar banho. Pegar. Jogar. Jogar. Gato quer tomar banho. Não, jogar. E dormir. Jogar. Jogar. No celular. Se você não deixar, não vai jogar. Deixar? Vai? Vai? Minha casa. Vai não. Tudo bem? Vai jogar. A vovó agora tem o neném da titia pra ela vigiar também. Vai nascer daqui um dia. Você vai ter que dividir. Entendeu? Não dividir. Claro que vai. É seu priminho? A titia tá lá na casa da vovó, do barrigão assim, ó. Pegar. De gato. Não, e eu corto a unha dele toda semana. Você cresce, né? Pelo amor de Deus. Cadê a caixinha dele? Ele não cresce, não. Não sei. Nossa, tinha muita vergonha na filha. Professor, Oi? qual forma que você prefere o envio? Pode ser Word, Excel ou PDF? Não, tanto faz. Ah, O dia que ficar melhor para vocês, tá? ok, então. Desde que seja por e-mail, porque por e-mail eu consigo controlar, no WhatsApp é muito difícil. Concordo. Vai comer, velho. Vai ver. Você não deixa o doce, prende doce embaixo, hein?
terminou ainda não. Olha o Pedro, o que ele fez aqui. Aí também deve estar fazendo as corridas mais longas dele, tudo por agora, para ver se quer um pouco. Certo, é possível, né? Mas sei não. Bem bom. Pode ficar aqui do lado meu. Oi, deixa eu pôr isso aqui no lixo. Para. Derrubou. É do sul. Tô esperando dar pra mim. Viu?